Olá pessoal, meu nome é Cristiane, sou estudante do curso de Licenciatura em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas e hoje eu estou aqui então para passar uma aula para vocês sobre metafísica. Nessa nossa aula a gente vai ver brevemente o que significa o termo e como ele surgiu, Então o que significa essa palavra metafísica? Primeiramente, ela veio para designar, dar nome a todas as obras que Aristóteles escreveu depois da obra com o nome de física. Então, tudo que veio depois da obra física veio com este nome de metafísica. Mas logo em seguida, então, essa palavra passou a expressar aquele conhecimento que é diferente da física, aquele tipo de conhecimento que vai além do conhecimento fornecido pela física ou, como a gente chamaria hoje em dia, pela ciência, Então, desse ponto de vista metafísico, o que a gente pretende? Assim que é, através do conhecimento, da própria essência das coisas, assumir que a razão humana ela é sim capaz de atingir o seu núcleo essencial de todos os objetos, de saber que de fato eles são em si mesmos, Então, o que a metafísica quer com isso, Quer provar que a gente consegue, saber, estudar, enfim, saber sobre a nossa essência, Então, embora culturalmente este modo de pensar tenha sido predominante lá na antiguidade, na Idade Média, Então, ainda hoje em dia, algumas escolas filosóficas isoladas e também o nosso próprio pensamento cotidiano, a gente tende a explicar a nossa realidade através de uma perspectiva de metafísica, Porque o que a metafísica vai tratar, então? Ela vai tratar de explicar algumas coisas que a gente não compreende, então, com explicações que não são essencialmente físicas, como se fossem de um outro plano. Então, os filósofos metafísicos, eles às vezes eram idealistas e às vezes naturalistas, Então, afirmar que as coisas existiam em si mesmas, independentemente da consciência que as pensam, é assumir uma posição de um ponto de vista ontológico realista. Então, o realismo, a gente pode definir como uma concepção filosófica situada no plano ontológico, que afirma a existência de uma realidade exterior à mente humana, independente do conhecimento que o homem tenha dela. Então, aqui a gente está dizendo que se assume que existe uma outra realidade que a gente ainda não conhece e tal, e que a gente não tem pleno conhecimento sobre essa realidade externa, digamos assim, externa ao mundo que a gente conhece como realista, Então, o Platão tinha uma concepção, de mundo das ideias. O que ele dizia? Platão, então, foi um filósofo, mais representativo dessa posição de metafísica que caracterizava, então, como realismo idealista. Para ele, as essências verdadeiras eram as ideias, que, aliás, existiam num mundo separado, do nosso mundo daqui, que seria o mundo das ideias. Então, Platão imaginava um outro mundo onde as ideias existiam realmente, uma essência, cada uma sendo um modelo das coisas concretas que a gente tem aqui no nosso mundo. Porém, aqui no nosso mundo, que ele chama de mundo sensível, as coisas existem de uma maneira mais precária. Então, Platão tinha o mundo inteligível, que é este mundo superior formado pelas ideias, que são as essências perfeitas, únicas e imutáveis, e que servem de modelo para as coisas no nosso mundo. E o nosso mundo, ele caracterizava como sendo um mundo sensível, então formado pelas coisas concretas, que a gente tem experiência, de experiência comum, e que não passam de cópias imperfeitas daquelas que existem lá no mundo das ideias, Então, Platão criou o mundo inteligível das ideias para garantir a unidade e a imutabilidade sob o fluxo das mudanças. As coisas mudam e se transformam, mas a sua essência permanece imutável lá no mundo das ideias. Mas e o caso do homem? Como que fica essa questão de imutabilidade? Afinal de contas, a gente nasce e não somos todos exatamente iguais. Então, para o homem, Platão diz que existe uma característica especial. Para cada indivíduo humano vai corresponder uma alma. Assim, não existe apenas uma ideia de homem, mas um número limitado de almas que pré-existiam
aos indivíduos concretos e que conviviam com as ideias no seu mundo inteligível. Então lá as almas viviam contemplando as ideias sob a iluminação da ideia principal e superior, que era a ideia do bem. Então vocês vejam aqui, né, que Platão vai dizer que o ser humano funciona um pouquinho diferente, porque a gente, né, tem uma alma que já existe, que já existia antes da gente nascer, e que ela estava então neste mundo inteligível, só contemplando então as ideias. E que essas almas seriam assistidas, estariam sob a iluminação de uma ideia principal e superior, que seria a ideia do bem. Ou seja, né, nós estamos aqui hoje, mas antes disso, nossa alma estaria em um outro plano superior, né? Então, Aristóteles e o seu realismo naturalista, ele vai discordar de Platão, porque para ele a essência se encontra nas próprias coisas naturais, não há nenhum mundo de ideias separado, as coisas existem neste próprio mundo natural. Então Aristóteles, diferente de Platão, ele já não acredita nesse mundo das ideias. Para eles as coisas começam e terminam neste mundo, né? Então a essência é aqui. Então para Aristóteles, os seres têm sua essência em si mesmo. Existe por conta própria e não por participação, como pensava Platão, né? Os seres devem ser considerados substância, ou seja, o sujeito é o suporte dos atributos e qualidades e acidentes, né? Então, não existe essa coisa de estar sob a tutela de um outro mundo, enfim. Nós somos o que somos e é aqui, neste mundo. Assim, quando se fala do homem, se afirma que o homem é um ente concreto que realiza a essência humana, mas essa se realiza nos vários indivíduos humanos. Ela existe neles e não em algum mundo superior. Então, é como, né, nós somos a nossa essência e é finito. O que Aristóteles ainda fala, né? Ele diz ainda que há duas situações de existência que dão conta das mudanças nos entes, né? Então, essa mudança que ocorre com as pessoas, né, refere-se ao fato de existir em ato e existir em potência. O que seria esse existir em ato? É estar já realizado completamente, né? Então, aquilo que uma coisa se propõe a ser, ela já é, né? E existir em potência é conter uma possibilidade. Então, até um exemplo que eu trouxe aqui para vocês, uma semente. Então, uma semente, ela é uma árvore em potência, ou seja, ela tem o potencial de se tornar uma árvore. Quando ela se tornar uma árvore, então ela vai existir em ato, ou seja, já se realizou completamente. E a essência em geral é pura potência, ou seja, define uma possibilidade de existir, mas para se tornar ato, ela precisa exatamente existir, ser posta na existência, ou seja, precisa passar por esse desenvolvimento até se tornar, né, ter a sua existência mesmo em ato. A metafísica ainda passa então por Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, né? Nessa época a gente sabe que é uma época em que a igreja, né, o cristianismo, enfim, a igreja católica predominava bastante, né, existiam até alguns conflitos em relação a isso, né? Então uma época bem complicada, né? E Santo Agostinho, que era um filósofo, teólogo e bispo da Igreja Católica, né? Ele se apropriou então dessas linhas da filosofia platônica e, né, se serviu delas para apoiar a teologia e a moral cristã, né? Então, ele cristão sabia que ele não podia adotar integralmente, né? Então, por isso ele fez algumas modificações, né? Então, Santo Agostinho, ele substituiu o mundo das ideias, então lá de Platão, pela consciência divina, ou seja, os modelos, né, que Platão dizia que existiam das coisas, Santo Agostinho vai dizer que sim, que eles existem sim, mas enquanto ideias divinas, né, enquanto pensadas por Deus, né? Aliás, é Deus quem cria as coisas de acordo com os modelos que ele mesmo, Deus, pensa, né? Então aqui já insere a figura de Deus, né? Então já entra Deus no meio dessa questão de existência, né? E como sendo Deus, então, o responsável. Não como simplesmente assim um mundo de ideias que ficaria algo
para nós hoje em dia talvez até mais vago, né? E Santo Agostinho então fala que as almas são também criadas por Deus, mas na hora da nossa concepção, elas não já estão pré-definidas lá, esperando, né, para serem, digamos assim, usadas, né, como pensava Platão. Então, Santo Agostinho descarta as reencarnações, né, então, porque na Igreja Católica isso é algo que não se admite, né, então não existe essa possibilidade da alma estar lá esperando para reencarnar, né? Santo Agostinho diz que não. E aí, dessa maneira, ele consegue adequar, então, as ideias de Platão à doutrina cristã, né? Aí já São Tomás de Aquino, então, que é um teólogo dominicano, ele vai dizer que a criação divina é exatamente a responsável pela existência das coisas que existiam apenas potencialmente, enquanto pensamento divino. Portanto, a criação é uma atualização. Então, São Tomás de Aquino ele pensa parecido, mas ao mesmo tempo diferente, né? Quanto à sobrevivência da alma humana, ele trata de uma forma específica tão perfeita, então a alma humana seria algo tão perfeito que ela pode sim existir como uma verdadeira substância, porém autônoma, sem estar ligado a qualquer matéria. E uma vez criada por Deus, posta então a alma no ato de existir, é dada sua extrema perfeição, não será mais destrutível a não ser por vontade expressa do seu Criador, né? Então aqui ele fica nessa questão de que o homem tem a alma, de que quem cria, né, é Deus, né? Mas também não cogita essa hipótese de reencarnação, porém ele diz que a alma ela é indestrutível, que só quem pode destruir seria Deus. Então, né, foi uma breve explanação assim sobre metafísica, né, o que seria. Então, a gente pode ver então que o conhecimento, que o pensamento metafísico, né, ele é um conhecimento humano do homem, né, se dá porque a razão do homem é capaz de apreender muito naturalmente a essência das coisas. Então, a metafísica ela busca isso, a essência das coisas, né, de onde que vem, de onde que surge a essência das coisas, né, se é de um mundo das ideias, se é realmente o que está aqui e ponto, ou se existe mesmo a mão de Deus em algum momento, né? Então, seja por um processo de pura intuição intelectual, como queria Platão, ou seja por uma iluminação divina, como acreditava Agostinho, ou ainda seja, né, por abstração, a partir da experiência sensível, como defendia Aristóteles e São Tomás, a razão humana pode aceder à essência das coisas, conhecendo-as assim, tá? Então, deste mesmo modo, o critério da justiça e bondade de nossas ações é sua conformidade com nossa própria natureza. Então, a metafísica, ela busca, o conteúdo, claro, é muito mais amplo que isso, existem muitas outras questões, mas a metafísica, ela busca isso, né? Então, é identificar a essência, a origem, né, de todas as coisas e se realmente é possível admitir que existe um plano paralelo, um plano superior, né, ou se tudo é somente o que está aqui mesmo. É um conteúdo bastante extenso, a gente tem muito mais coisa para pesquisar, mas só para a gente ter uma ideia, seria isso. Agradeço muito a atenção de vocês, muito obrigada.